Bem-vindo a mais uma meditação de um capítulo da Bíblia. E hoje nós vamos meditar no capítulo 3 da primeira carta de João. O capítulo 3, ele não é o maior capítulo, mas ele é o segundo maior, ele é bem grande, ele tem muito conteúdo e a gente vai dividir o assunto hoje. A gente vai fazer uma primeira etapa nesse vídeo e no próximo vídeo a gente conclui o assunto do capítulo. E eu gostaria de começar com o verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Gente, quando eu estava estudando essa passagem, eu fiquei impressionado com a forma carinhosa e a ênfase que João deu ao falar que nós somos filhos de Deus. É muito interessante. Talvez você já tenha lido o Evangelho de João, já leu João, está acostumado a ler a Bíblia e você passa batido, esse é um termo aí comum e tal. Não se esqueça, João é um autor muito importante na Bíblia, onde ele explora o aspecto da natureza, a identidade de Cristo e ele conecta isso tudo com o Antigo Testamento. João não é um autor exclusivo desse termo filhos de Deus. Inclusive, ele utiliza esse termo que vem lá do Antigo Testamento para apoiar o que ele vai falar no decorrer desse capítulo. A primeira vez que nós lemos a expressão filhos de Deus está em Gênesis capítulo 6. E lá nós encontramos um contexto onde vai dar a introdução para a história de Noé, do dilúvio. E lá em Gênesis capítulo 6, nós vamos ler o verso 2. Vamos ler então o verso 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Esse verso é curioso, é fundamental para a gente poder entender essa expressão. Então, João, lá na sua carta, ele diz que nós somos filhos de Deus. E aqui em Gênesis, abrindo a Bíblia, já no capítulo 6, diz que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e eles se agradaram. Bem, esse verso aqui, ele tem algumas pistas que a gente precisa mexer aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Em Gênesis, toda vez que você encontra a palavra Deus, é sempre Elohim, está sempre no plural. A outra dica, filho de Deus é filho mesmo, dando uma impressão de sequência cronológica, de filho, como se fosse uma sequência mesmo de pai e filho. Mas aqui tem uma expressão que eu gostaria de dar ênfase aqui para vocês. Aqui a expressão da minha Bíblia diz que as filhas dos homens eram formosas. Algumas versões dizem que elas eram agradáveis, prazerosas ou boas de vista, é alguma coisa nesse sentido. A palavra formosas aqui, ela tem a raiz na palavra bom. Então é mais ou menos assim, Deus criou o mundo. Aí quando ele criou a coisa que ele criou lá, o primeiro dia, a luz, a selva, o animal e tal, ele diz assim, viu Deus que era bom. Essa palavra bom é a palavra raiz de formosa. Bom é tov, em hebraico. E aqui, a formosa, ela dá uma impressão de ser uma pessoa boa, no sentido pessoa formosa, boa de vista, agradável de vista. Então aqui é tovot, essa palavra aqui. Então, os filhos de Deus, eles veem as filhas dos homens e elas são tovot. Sansão, quando olha para as filhas dos filisteus, ele também vê que elas são tovot. E
Essa palavra você vai encontrar em muitas outras passagens, não apenas falando de pessoas, mas falando até da lei de Deus, que é boa, que é formosa, que é agradável, que é prazerosa. Então, quando você lê isso daqui, você começa a perceber que há uma diferença de status social. Filhos de Deus olhando filhas dos homens. Ué, mas o que é filha de Deus, filha dos homens? Bom, aqui nós temos uma segunda pista, que está em Gênesis 4. Muito bem, vamos ler agora o verso 26 de Gênesis 4. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Quando Sete vira pai, o seu filho, chamado Enos, parece que dá início a uma nova fase da raça humana. Parece que num sentido de comunidade, de grupo, de coletivo, passa-se a invocar o nome de Deus. Isso é muito importante para o nosso estudo. É importante por quê? Porque Enos é filho de Sete. Se o nome de Deus começa a ser invocado, é óbvio que nós precisamos entender a ligação de Enos com seu pai Sete. Naturalmente, Sete, por ser um homem fiel a Deus, ele passa a ensinar o seu filho. E quando ele passa a ensinar o seu filho, assim como um pai vai passando de geração em geração tudo aquilo que ele aprendeu, Sete começa a ensinar Enos como Deus é bom, como Deus cuidou de seus pais, como Deus cuidava deles. E aí o nome do Senhor começou a ser invocado num pequeno grupo familiar, depois um grupo familiar maior, depois um grupo familiar tipo uma tribo, depois invocando em outras tribos, em outros grupos familiares, até que finalmente nós começamos a entender por que os judeus chamam um ao outro de irmão. E os cristãos aproveitaram esse lindo tratamento e também se chamam de irmão. Tudo isso por quê? Porque um pai passa para o filho como Deus é bom. Passamos a entender que os filhos de Deus, eles têm uma característica curiosa. Eles são filhos porque eles aprenderam de um pai adoração. Os filhos de Deus, eles têm a característica de adorar a Deus. E os filhos dos homens, eles não têm essa característica. Então, quando João escreve, filhinhos, eu vos escrevo porque nós somos filhos de Deus, João, ele está dando ênfase a uma doce memória, uma doce lembrança. Ele está nos relembrando de que todos nós adoramos a Deus, procuramos adorar a Deus. Tanto é que no verso 1 existe um contraste no final do verso. Vamos dar uma lida aqui para você ver? Olha aqui, ó, no final do verso está escrito o seguinte, ó, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Ora, é claro, o mundo não nos conhece por quê? Porque nós adoramos a Deus. E o mundo olha para a gente e fala assim, que Deus? Eu não preciso de Deus, eu estou vivendo muito bem sem Ele. E se você quiser adorar, adora aí no seu cantinho, eu vou ficar no meu. E isso quando a pessoa é educada. Mas aqui, João ele está fazendo um contraste. Os filhos de Deus, os adoradores de Deus do seu nome, ao contrário daquelas pessoas que não adoram a Deus, eles até sofrem, né? Nós sofremos, aqueles que adoram a Deus, um certo preconceito, um certo desprezo, porque pessoas que não conhecem a Deus, elas, o que vão fazer? Né? Não entendem essa relação que nós temos com Ele. Então, esse capítulo, para mim, ele abre de uma maneira muito bonita, sabe por quê? Porque quando eu leio que eu sou filho de Deus, eu sei qual é a minha identidade. E se tem uma coisa que eu vejo na Igreja Adventista hoje, talvez em algumas outras igrejas também a gente consiga achar uma ou outra pessoa assim.
São pessoas que estão dentro da igreja, mas parece que elas estão perdidas. Parece que elas não sabem o que estão fazendo ali. Parece que é estranho estar na igreja. Elas se acham filhas de Deus, mas parece que elas não estão como filhas de Deus. Elas não são, elas não tomam isso para si. E isso é muito importante, porque eu vejo gente fazendo obras e trabalhos de caridade, fazendo ajudas e trabalhos humanitários dentro da igreja. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas além disso, ela não conhece Deus. Parece que ela não tem uma identidade definida. Por isso que eu achei muito importante enfatizar o verso 1. João ele está me lembrando, Bruno, você é um filho de Deus. Você tem uma identidade. Puxa, isso me dá mais segurança, eu fico mais leve, eu me sinto mais à vontade. Isso é muito bom. Na sequência, nós vamos ler então algumas... Vamos ler o verso 2 aqui, que vocês vão entender como ele vai trabalhar agora esse contraste que tem a ver com o pecado ou a pessoa que não adora a Deus. Então agora nós vamos dar sequência a esse pensamento em um dos versos mais famosos da Bíblia, que é o verso 4 do capítulo 3, onde ele diz, né, João ele fala um dos versos mais lindos da Bíblia. Ele diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque se nós transgredirmos a lei, existe uma pessoa que ela veio cumprir a lei e ela cumpriu. Essa é minha identidade. Embora eu seja um filho de Deus, eu tenho que entender que eu sou um pecador. Eu preciso entender que eu preciso de Jesus. Ele consegue cumprir a lei com total garantia, com toda a sua complexidade, com plenitude. Eu não consigo. Por isso que João ele está colocando que o pecado é a transgressão da lei. Ele está trabalhando a minha identidade em contraste com a identidade de Deus. Que coisa maravilhosa, é lindo ouvir isso, é muito legal. Bem, o capítulo 3 ele ainda continua, pelo menos nessa parte, ainda falando sobre filhos. Talvez na sua Bíblia até tenha algum subtítulo, por exemplo, Filhos de Deus e os Filhos do Maligno. Talvez existam outros subtítulos, mas aqui ele vai começar a fazer esses contrastes entre filho de Deus e filho do maligno. Vamos ler alguns versos aqui, dando sequência a esse pensamento de João, para você entender melhor. Muito bem, vamos ler o verso 8. Olha só, no verso 8 nós lemos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui fala da origem. Quem comete, quem pratica pecado, ele tem uma origem. Ele procede do diabo. Em outras palavras, o pai dele é o diabo. É duro ouvir isso? É duro. É muito duro ouvir isso. Mas aqui é importante a gente entender isso. Eu vou dizer por quê. No verso 7, nós encontramos uma pista sobre essa prática. No verso 7 diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Bom, João, ele no capítulo 1, no último verso do capítulo 1, 2, 3... João, no capítulo 2, no último verso do capítulo 2, ele escreve o seguinte: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então ele no capítulo 2 diz: quem pratica a justiça nasce de Deus. Aí quando ele vai para o capítulo 3, quem pratica a justiça é justo. E quando ele vai para quem pratica o mal, ele volta para sequência de pai e filho. Quem pratica o pecado, quem comete o pecado, ele procede do diabo. Bem, o Evangelho de João vai dar algumas pistas sobre isso. Inclusive o próprio Cristo, né? Lá em João capítulo 8, ele fala: vós não me entendeis porque sois filho
do diabo, vosso pai é o diabo. E aí vem aquela discussão, nós temos como pai Abraão, nós temos como pai a Deus, mas é só para você saber que o autor João, que escreveu o Evangelho e escreveu essa carta, ele está explorando essa identidade, essa relação de filho e pai, que vem desde Gênesis. Lembrem-se, filhos de Deus tem a ver com adoração. Muito bem, depois de você entender aí de onde vem, qual é a origem, quem é o pai daquele que comete pecado, vamos ler o verso 10. No verso 10 nós lemos: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João aqui ele está terminando, nos lembrando que o Filho de Deus, aquele que adora a Deus, ele pratica a justiça e ama a seu irmão. Talvez você diga, eu amo a meu irmão, mas você não adora a Deus. Talvez você diga, eu adoro a Deus, mas você não ama seu irmão. Eu tomo isso como uma lição pessoal. Eu não apenas preciso amar o meu irmão, amar o meu próximo, mas eu preciso adorar a Deus. Chegou a hora de eu me consagrar a Ele. Chegou a hora de eu manter a minha comunhão em desenvolvimento. A quarentena está acabando, mas a nossa vida espiritual não pode acabar junto com ela. Nós devemos manter, devemos continuar nossos passos. Podemos ser perseverantes. Podemos pedir perdão a Ele. O próprio João disse, todo aquele que confessa os seus pecados, nós temos um advogado. Sabe? Deus é justo. Ele quer salvar todos aqueles que o buscam. Amigo, chegou o momento de você se reconsagrar a Deus, manter a comunhão com Ele. Eu gostaria que você pensasse em João, nesses pequenos versos que nós acabamos de meditar aqui. Não é possível que você não saiba quem você é. A nossa identidade está diretamente relacionada com a identidade do Pai. E eu quero adorá-lo. Por isso, vou fazer uma oração. Se você quiser, me acompanhe, que Deus nos abençoe. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado, porque nesse momento estamos agradecendo todo o poder que o Senhor derramou sobre nós através da sua palavra. Obrigado porque nós entendemos quem nós somos. Obrigado porque nós entendemos que não apenas precisamos adorá-lo, mas também amar nossos irmãos. Às vezes estamos amando e não adorando. Senhor, nos corrija, nos coloque nos teus caminhos. Que o teu nome seja louvado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um beijo para vocês. Não esqueça aí, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e no próximo vídeo a gente completa o capítulo 3. Um abraço, até mais. Aqui, achei. Tudo bem. A identificar quais são os meus erros. Que bom, né? Rapaz, calma aí. Vou botar no mute aqui. E tá gravando, hein?